Boa noite a todos e a todas do Facebook. Com alegria que nós estamos aqui mais uma noite no nosso SEC, no Centro de Expansão Consciencial, exatamente para transmitir a live sobre o poder do pensamento. Vai ser bem bacana hoje, porque o tema é sugestivo, bem legal. É interessante porque a gente toma conhecimento de quanto nós temos de potencial, né, em nossas mentes, que muitas vezes a gente não dá valor, ou a gente acha que pensando o que quiser, a gente vai conseguir mudar a nossa vida, e muitas vezes a gente precisa firmar um pensamento diferenciado para poder modificar as coisas. Eu acho que o ser humano ele é dotado de capacidades fenomenais, e todas elas advêm do que eu penso, do que eu sinto, de como eu falo as coisas, de como eu ajo na minha vida, e essas coisas fazem toda a diferença, né, gente? Então, hoje nós vamos apresentar esse tema aí, que eu considero assim um tema maravilhoso, numa live que nós fizemos na quarta-feira, exatamente, com o Wagner Marques. Nós falamos muito sobre o magnetismo. O magnetismo vem exatamente da mente, né? Vem exatamente do pensamento. Quando você impõe as mãos, você está passando o seu magnetismo animal e está transferindo ali todo o teu poder, toda a tua concentração. E isso é fantástico, isso é fenomenal, né? E muitas vezes a gente desconsidera essas coisas, né, gente? Então, e a gente tem que tirar, sabe, a dúvida de tudo. Toda fé, toda coisa que a gente vai aprender na vida, a gente tem que colocar o raciocínio. Eu gosto sempre de citar essa frase, que a dúvida é a ferrugem da fé, né? Porque quando a gente tem dúvida sobre as coisas, né, quando a gente não conhece,
quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente primeiro ignora, segundo, a gente tem preconceito, terceiro, a gente não sabe direito direcionar a nossa, concentrar sei lá, o nosso pensamento, a nossa visão sobre os fatos, e muitas vezes a gente termina perdendo muito, né? Se perde muito quando não se tem uma boa concentração naquilo que a gente quer. Pensamento, ele gera ação, ele gera atitudes, ele gera o progresso ou então a mediocridade na nossa vida. O pensamento, ele gera, inclusive, coisas fenomenais, como atingir pessoas de forma positiva ou negativa. E muitas vezes a gente não leva em consideração isso. E quando eu conversava com o Wagner Marx, eu lembro que ele disse assim, olha, quando você pegar na água, você transfere assim boas emoções, bons sentimentos para ela. E aí, catando lá na internet sobre o poder do pensamento, eu vi umas experiências, inclusive com um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Esse japonesinho fez aí experiências fantásticas com a água. Né? Um negócio maravilhoso, que eu vou passar esse documentário para vocês aqui, eu quero que vocês prestem atenção, eu vou sair um pouquinho aqui da tela e vou entrar com a tela do YouTube, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito curioso, tá certo? Muito curioso entender dessa forma, cada coisa que a gente vai estudando, a gente vai percebendo de forma diferente, né? De forma diversa, não é melhor nem pior do que ninguém, mas é uma nova forma de pensar e eu gostaria que vocês prestassem atenção nos primeiros 10 minutos desse vídeo para que a gente continue o nosso bate-papo, tá? Então, prestem atenção aqui. É uma mensagem que a água gravou. Aqui está obrigado. Gente, como está assim, bem difícil de escutar, eu acho que vocês estão escutando pouco o que o vídeo está dizendo. Eu vou passar aqui para vocês, parte por parte, para explicar, tá certo? Então, deixa eu só desconectar aqui e tentar fazer de uma forma melhor, tá certo? Porque aí vocês vão enxergar como é esse processo, tá? Veja como é curioso, né? O doutor está falando aí
que o Masaru Emoto, né, que foi esse japonês que falou sobre essa questão da água, né, ele fez experiências assim maravilhosas, né? Ele trabalhou experiências maravilhosas. Eu congelei aqui a imagem porque eu percebi que não estava passando para vocês aí o som. Eu botei o fone de ouvido e estava bem ruinzinho. Então, ele fez uma experiência que é uma experiência maravilhosa, uma experiência baseada no congelamento da água. Ele fez uma experiência fantástica, primeiro, com 3 recipientes de arroz, né? Onde ele colocou arroz dentro de 3 recipientes, colocou água dentro desses recipientes, água em cada um dos recipientes, e durante 3 dias consecutivos, ele emanava pensamentos para a água. Veja só, no primeiro pote com arroz, com água, ele mandava um pensamento de amor, de paz, de carinho, de satisfação, de emoção, né, de coisas boas, positivas. No outro pote, ele emanava raiva, ódio, ressentimento. E no outro, ele emanava nada, simplesmente ignorou aquele pote. Bom, nos dias subsequentes, né, a experiência dele, é uma coisa impressionante isso, tá certo? Nos dias subsequentes, ele observou que o arroz, a água com arroz que ele tinha colocado amor e tal, emanava um cheiro, fermentou e saía dele. Ele repetiu isso várias vezes, tá, gente? Não foi por acaso, né? Nem foi uma coisa assim aleatória. Ele percebeu que no pote onde ele colocou amor, colocou carinho, né? E disse assim, eu te amo, e etc e tal, o arroz, a água fermentada passava um cheiro gostoso, um cheiro sei lá, aquele cheiro aromático do arroz, tá certo? No outro, depois de 3 dias isso, tá, gente? No outro começou a formar um bolor e uma coisa extremamente escura. E no outro que ele não tinha, que tinha ignorado, simplesmente mofou o arroz, a água com arroz, tá certo? Significa que quando você coloca um sentimento, e aí vocês estão vendo na imagem aqui do YouTube, eu vou colocar ele em show aqui novamente, tá? Então você veja aí que são algumas imagens, né? Nessa primeira imagem daqui, tá? Você vê a água, que eles colocaram aqui, a água de Buenos Aires, né? Até brincaram, que disseram que a água de Buenos Aires é mais pura e tal, e tem, eu acho que, pensamento melhor, não sei o que ele quis sugerir com isso. Bom, a segunda água, você vai ver aqui, né, é a forma de água com pensamento. Né? Então, veja aí, quando ele colocou as águas, essas daí, as águas foram colocadas no congelador. E aí, quando cristalizou a água, né, quando congelou, aí você vê aí, a água com amor e compreensão. Veja esse outro. Ó, aqui, ó, forma de pensamento, tá certo? Amor e compreensão, veja aí, que coisa interessante. A próxima que vocês vão ver é obrigado, em inglês, thank you, né? Então, vocês vejam aí, que cristal bonito, que cristal belo, né? Depois, um cristal emanando paz. Depois, a água natural de cachoeira, sem nenhuma emanação. Depois, a água com a palavra gratidão que ele colocou, né? Vê que coisa maravilhosa, que negócio fantástico. Depois, a água dizendo obrigado, né? E aí, em português, mensagens de amor, né? Escrito no papel em inglês. Você pode botar também um papel embaixo, sem dizer verbalmente, mas só em colocar o papel escrito, já passa o pensamento que você está querendo colocar para a água. Mas aí agora você vê aí, você é estúpido. Veja que cor escura, né? Veja que cor enegrecida, avermelhada, como se fosse de ódio realmente. À esquerda você tem aí a imagem de anjo, o nome anjo. À direita com o nome demônio, escrita. Depois você tem aí, ó, Iasco. Depois tem a imagem de demônio, o nome demônio, tá certo? Depois você vê aí um cristal com a sinfonia de Mozart. Depois com a sinfonia de Bach, né? Heavy metal, veja que coisa louca, maluca a água, não tem nem forma. Depois a música Imagine, de John Lennon.
Uma música linda, belíssima. Você veja como o pensamento muda toda essa estrutura da água. É um negócio assim maravilhoso que a gente fica sempre se perguntando, puxa vida, o magnetismo, por exemplo, ele funciona demais quando a gente emana todas essas imagens de amor, quando a gente está se concentrando para transferir cura para as pessoas, tá certo? Então, você veja que tudo isso a gente pensa que não é uma coisa, sei lá, que a gente deva considerar, e né? A gente precisa entender, tá certo? Que ao emanar essas vibrações, esses pensamentos, nós mudamos muito do padrão vibratório nosso e das coisas ao nosso redor, das pessoas também, né? O que a gente chama de forma de pensamento, quando nós criamos uma psicosfera no ambiente, por exemplo, aqui no SEC, eu gosto sempre de colocar músicas calmas, músicas tranquilas, né? Músicas para acalmar, para tranquilizar, para amenizar os pensamentos, e isso tem dado, assim, feito uma diferença muito grande, né, nos nossos padrões mentais e principalmente no que a gente emana para as pessoas aqui. Lógico, se é uma casa que está trabalhando com a espiritualidade, nós devemos trabalhar da melhor forma possível. E como é que nós trabalhamos essa melhor forma possível? É exatamente transmitindo a coisa boa, né? Transmitindo bons sentimentos, bons pensamentos e emoções. Quando nós fazemos os tratamentos, por exemplo, em apometria, com a desobsessão, tem sempre aquele ditadozinho que tem, né? Olha, a sua energia é igual à vontade versus o sentimento. Vontade versus os sentimentos provocam uma energia positiva, provocam a energia do bem, o que faz com que você movimente, por exemplo, um campo de força para proteção da sua vida, para proteção da sua casa, para proteção do ambiente, aqui no caso, quando nós fazemos o trabalho energético de montagem de campo de força. Então, você veja como é importante cada coisa dessa, né? Cada situação dessa, como muda sei lá, o nosso potencial, né? Ou como potencializa a estrutura do que nós queremos fazer. Então, preste atenção aí, gente. Eu vou passar aí em tela cheia esses slides para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é bem bacana. Então, somos o que pensamos. O pensamento, na verdade, ele é energia irradiante. Nosso espírito residirá onde projetarmos o nosso pensamento, alicerces vivos do bem e do mal. Isso é uma frase de Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 177. Diz ainda que as energias, que isso aí já é do Joana de Anjos, as energias da mente, são o potencial de força que estrutura a vida. O homem se torna aquilo que cultiva na mente. Isso é de Joana de Ângeles, né? Em Momentos da Felicidade, no capítulo 20. Né? Ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Quando a gente sempre pede às pessoas aqui que as pessoas se concentrem, né, que limpem os pensamentos, que deixem os pensamentos negativos em casa, que as agonias, os problemas do dia a dia, esses tipos de coisa que a gente sempre traz, né, quando, sei lá, vai para algum local, vai para uma reunião, mas para uma reunião mediúnica, principalmente, é fundamental que a gente tenha um pensamento mais puro, um pensamento mais equilibrado, mais harmonioso, para que não gere justamente a atração de entidades que são entidades negativas ou então de formas de pensamento que vai atrapalhar a corrente fluídica, a estrutura da energia daquela reunião que nós estamos fazendo. Então você vê aí, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento. Os espíritos influenciam em nossas vidas e os espíritos respondem a Kardec, muito mais do que vós imaginais. De ordinário, eles vos dirigem, muitas vezes, eles dirigem os nossos pensamentos, dirigem a nossa vida. Por quê? Porque tudo é pensamento, gente. Como eles estão na quarta dimensão, na quarta, quinta dimensão, que é a dimensão do pensamento, tá certo? É uma dimensão que nós estamos nela também. Então, tanto os espíritos quanto nós estamos na dimensão do pensamento.
Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Vocês podem ver aqui exatamente nesse ponto, né? Pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Quer dizer, os espíritos utilizam o pensamento para manipular tudo, gente. Nós utilizamos o pensamento para manipular tudo. Você veja que tudo que a gente cria na vida, a gente antes pensou, a gente antes planejou, a gente ainda antes imaginou como faria. Já para o espírito não é assim, gente. A gente tem que imaginar que para o espírito é assim, pensou, plasmou. Pensou, ele realiza. Então, veja como eles podem influenciar as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, isso não é influência espiritual. Quando vê um comportamento errado, é lógico que o primeiro comportamento errado vem de nós. Nós criamos os primeiros comportamentos, eu já falei isso aqui anteriormente, que a nossa tela búdica ela é extremamente resistente. Ela só é perfurada de dentro para fora. Os espíritos não têm o poder de penetrar na nossa tela búdica. Nós aqui, através dos nossos pensamentos ruins, através da abertura que nós fazemos em nossa tela búdica, é que permitimos com que os espíritos influenciem as nossas vidas. Mas influencia por quê, Wagner? Já que tem a tela búdica e você disse que eles não penetram de fora para dentro, só nós é que abrimos. É porque nós abrimos o tempo todo. Né? Nós abrimos essas sessões de pensamentos ruins que termina permitindo com que os espíritos influenciem as nossas vidas, tá certo? Você tem aí, pensar é uma ação que requer grande responsabilidade de quem emite o pensamento. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, que se confundirem como o ar, as ondas e vibrações sonoras. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. É como se ele imprimisse em nós aquele pensamento. O espírito faz isso e nós fazemos isso com nós mesmos, tá, gente? Não é só o espírito fora, não só são mentes externas que fazem isso conosco. Nós também fazemos isso conosco mesmo, tá certo? Então tem aí, no livro A Gênese de Allan Kardec, o item 14 e 15, tá certo? Pensamento, agente modelador. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância no pensar. Essa onda pode ser captada por uma outra estação mental quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver, em troca de ideias geradoras de sombras ou luminosidades, conforme seja o teor da mensagem intercambiada. Isso, a fonte é o Perispírito e suas modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele quer dizer aí que todas as vezes que a gente emite um pensamento, ou a gente atrai o pensamento, a gente pode criar sombras ou luz. A gente pode criar coisas positivas ou coisas extremamente negativas, tá certo? Você veja aí a elevação mental como é importante, por exemplo, num trabalho mediúnico, né? E aí você vê aí a sintonia do pensamento, né? Você vê aí, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, com os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Isso é de Allan Kardec, tá? Ele está falando em miasmas aí, na Gênese, capítulo 14, item 16. Você veja aí que você tem aí duas imagens, né? Você tem a imagem da pessoa que está ali, ó, alheia, que está aqui, ó, sem pensar em coisas positivas. Aí o espírito das sombras, espíritos mais densificados, ele se aproxima de você, em casa, no trabalho, em qualquer canto. Mas quando você está com um bom pensamento, vê esse halozinho amarelo ao redor dessa figurinha aqui, ó. Isso aqui é a tela búdica, gente,
que afasta o espírito não tem acesso a você, não consegue se aproximar de você, se afastando imediatamente, tá certo? Enfermidades decorrentes de pensamentos. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Está em A Gênese, Allan Kardec, tá? Então, ele mostra aí, tá certo? Que quando a gente pensa errado, a gente também transfere para os nossos chakras, que são as rodas, né, de força do nosso organismo, da nossa estrutura perispiritual, do nosso duplo etérico, que estão instalados os chakras, tá certo? Eles transmitem para a sua ponta física, para o corpo físico, tá certo? Todas as impressões que você absorveu dos pensamentos deletérios dos espíritos e dos seus próprios pensamentos. Você imprime em si primeiro. Isso é uma coisa muito interessante, que, por exemplo, as terapias complementares ou integrativas, elas são fantásticas. Porque quando você faz isso de forma preventiva, você está sempre limpando os seus chakras. Então, primeiro a doença se instala nos chakras, no teu duplo etérico, no teu perispírito, do pensamento, depois no teu duplo etérico. Depois que essa doença se instala no duplo etérico, nos chakras, é que ela vai aparecer na ponta física. Então, se por acaso nós detectarmos, através dos tratamentos energéticos, espirituais, de apometria, de psicoterapia, nós percebemos, num reiki, nós percebemos que os chakras estão adoecidos, nós vamos lá, equilibramos os chakras, limpamos os chakras e evita que uma doença futura apareça. Você veja, as terapias alternativas ou complementares, como queiram, alternativas não, eu colocaria assim como integrativas, né, que integra aos demais tipos de terapias, né, e de saúde mais tradicional, né, de medicina tradicional. Eles simplesmente, às vezes evitam uma doença. Porque, por exemplo, quando na própria psicoterapia, na indução hipnótica e tal, quando a gente coloca um bom pensamento, reformula a parte subconsciente da tua mente, nós geramos, assim, saúde. Porque se prevenimos, convencemos você de que você não deve pensar daquela forma, né? Você coloca no teu subconsciente uma nova mensagem, um novo significado para o teu pensamento, e você traz isso para o teu consciente, você começa a agir de forma diferente, com pensamentos mais positivos, com os pensamentos mais ordenados, mais harmonizados, vai causar, naturalmente, um bem-estar orgânico em consequência desse pensamento maravilhoso que você teve, dessa mudança de comportamento, dessa mudança de pensamentos, às vezes, extremamente negativos, pessimistas, né? Aquelas pessoas que acham que o mundo vai desabar na cabeça delas e tal. Lógico, quando a gente vai fazer aqui o reiki, por exemplo, que nós vamos fazer a medição energética, né? Que nós fazemos a penteadura dos corpos, né? E que nós percebemos, sabe, determinados nódulos no duplo etérico, e com isso nós conseguimos arrancar esses nódulos no duplo etérico, evitando assim, e logo depois, lógico, a gente trabalha a psicoterapia para poder concretizar todo esse processo, às vezes é antes, às vezes depois o reiki, ou então o próprio passe magnético, o que faz com que você tire a densidade energética que estava sobre você, prevenindo, assim, doenças que poderiam surgir depois. Isso é fantástico, é um negócio maravilhoso. Inclusive, entrou um bocado de gente aqui, ó. Tá aqui, Manuela Kikuchi, um abraço, boa noite. Kelly Salles, doutora Kelly, né? Marco Ponzi, ô Marquinho, forte abraço, querida, aí do Rio de Janeiro. Manuela tá lá em São Paulo, me parece, né? Jussedi, Adelane Valença, Célia, Dona Célia, Flaviana, o Edja, Firmo, e aí o Edja colocou aqui assim, ó, com mudança do pensamento podemos reverter alguma enfermidade? Com certeza, foi o que eu terminei de dizer aqui, o Edja. Até com lógico, veja, não é uma panaceia, isso não é uma solução para todos os males. A gente não pode colocar dessa forma, porque estaríamos errando, cometendo um erro terrível. Porque uma doença, ela provém de diversas fontes baseadas no próprio pensamento, tá? Muitas vezes é uma doença
que você trouxe baseado numa memória extracerebral. É uma memória de uma personalidade sua do passado, de algo que você tem no passado. Então, você trouxe isso já como uma estrutura gravada, firmada no teu perispírito, e você, inclusive, quando foi reencarnar, você transmitiu para os teus para o teu corpo, através dos genes, das escolhas familiares. Isso é um papo bem complexo, viu, Edja? Bem interessante, mas muito bom você ter perguntado. Então, quando você vai reencarnar, você escolhe, inclusive, os pais para, biologicamente, você passar por determinadas coisas que você precisa passar. Então, nem todas as doenças eu posso reprogramar. Mas tem uma ciência chamada epigenética. Epi significa fora, fora dos genes, né, fora da cadeia da estrutura genética, tá? Que ele refaz a ordenação e a programação dos genes, muitas vezes evitando doenças que poderiam surgir no futuro por conta da hereditariedade, como também mudando a situação. Eu aconselho que vocês assistam a um documentário chamado Cura, eu estou esquecido o nomezinho em inglês, bom, mas já eu vou me lembrar, se alguém puder aí me Heal, tá? Heal, Cura, tá? Em inglês. É muito interessante porque você vê lá casos fantásticos de pessoas que, através de terapias, de psicoterapia, de hipnoterapia, né, vários métodos que são utilizados. Então, inclusive, lá tem alguns gurus dessa área, né, americanos, que não são espiritualistas, quer dizer, são espiritualistas, mas não são espíritas, não tem uma religião, mas eles já trabalham muito com essas terapias, onde eles fazem a terapia e, através da epigenética, do pensamento, da mudança, do ordenamento do pensamento, ele emite uma ordem para o corpo reformular as células, reorganizar as células, fazendo com que, através do pensamento, você consiga reverter um processo. Lá nesse documentário, por exemplo, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso deixar aqui nesse mesmo post o link do documentário, aí vocês podem entrar, pela Netflix, o nome é Heal, tá? E vocês podem entrar e podem assistir, onde uma mulher se cura de um câncer em fase 3. Então, ela reprograma os genes dela e cura-se, e autocura-se através da terapia, porque o terapeuta, nesse caso, ele não é um curandeiro, ele não chega ali para curar nada. Na realidade, o que é que ele faz? Ele, através da técnica dele, ele induz o pensamento ao subconsciente e, em estado de transe, faz com que você revele uma disposição para melhorar a sua própria saúde. Você veja que quando você vai num médico, né, ele, às vezes, te dá um prognóstico, que o prognóstico também é um pensamento, onde você abre a tua tela búdica e um médico que é encarnado, ele muitas vezes te dá um prognóstico de morte. E você morre antes do tempo que ele disse. Ou então você cisma dos pés e diz, eu não vou morrer não, que eu tive raiva desse médico aí, e eu não quero morrer, e eu vou me curar. Que é o caso da maioria dessas pessoas que se curaram nesse documentário. O prognóstico que o médico dá, muitas vezes, né, ele diz, dentro do discurso dele, dentro da fala dele, ele diz assim, olha, veja, tudo que nós poderíamos fazer, nós fizemos, e agora a solução está em suas mãos. Tenha fé. Quando o médico diz isso, é porque ele é religioso? Não, muitas vezes é. Muitas vezes ele é religioso, ele acredita nessa fé que remove montanhas, que cura doenças, e etc. E é muito interessante que ele pense assim. Mas também tem os médicos que sabem que quando o paciente é otimista, quando ele quer melhorar e tal, ele faz as mudanças no próprio corpo. Muitas vezes colocando aí em uma situação que nós poderíamos chamar de milagre, né? Porque, lógico, você, através do teu pensamento, modificou totalmente o destino daquilo que ia acontecer com você, inevitavelmente, que seria a morte. E você, de repente, modifica tudo. Tem um caso muito interessante nesse documentário Rio, e eu recomendo a vocês que vocês assistam, é muito bom o documentário, em que um rapaz, no final da década de 80, era atleta, ia participar das Olimpíadas, e
sofreu num dos treinos, ele sofreu um acidente, um negócio impressionante. Ele sofreu um acidente e afetou a terceira vértebra dele, se não me engano, mas vocês vão verificar lá. E aí, quando ele afetou a terceira vértebra, ficou de cadeira de rodas, os médicos fizeram todas as radiografias, todos os exames e tal, e ele começou a andar de cadeira de rodas e não se conformava com aquilo. E aí ele foi estudar sobre essa questão da epigenética e da mudança e da força do pensamento. É uma coisa incrível isso, sabe, gente? Eu acho muito interessante. E ele começou a estudar. E aí ele começou a estudar como, a partir do feto, era formada a coluna vertebral. Veja que coisa interessante, né? Ele foi estudar como a coluna vertebral dele se formava, como a coluna vertebral de qualquer um se formava. E aí o que é que ele fez? Durante o período de 6 meses, me parece, ou foi 7 meses, uma coisa dessa, ele foi reconstruindo a coluna dele com um pensamento. Pasmem, esse cara depois começou a fazer, veja, era um caso irreversível, ele começou a fazer fisioterapia e aí simplesmente se curou, gente. Hoje anda, caminha, tal, e logo depois que ele se curou, ele ainda competiu em bicicletas, hoje é um cara mais velho, deve ter mais ou menos a minha idade, isso foi no final da década de 80, devia ter o quê, uns 19 anos e tal, ele deve ter mais ou menos a minha idade hoje em dia, mas é um cara que dá palestra sobre isso, porque ele se autocurou, veja, através do pensamento. Veja que coisa fenomenal, coisa fantástica, tá certo? Você veja o que é o pensamento, né? Como você pode plasmar as coisas em você. Você tem um potencial em você que você nem imagina. Pensamento como agente modelador. Você vê aí uma fotografia de André Luiz em Nosso Lar, né? E você vê claramente aqui um benfeitor do plano espiritual emanando uma energia verde, tá vendo? Energia de cura para o plexo solar do André Luiz. E aqui tem uma frase, ó, o pensamento sempre antecedendo a ação nos indica ser o seu controle, uma regra áurea para as boas construções, construção da cura. Quando são selecionados e sintonizados com o bem, agem como bisturis, removendo os hematomas perispirituais em cirurgias plásticas modeladoras. Também fonte do perispírito e suas modelações de Luiz Gonzaga Pinheiro, tá certo? No capítulo 27. É muito interessante, gente, porque nós temos aqui no nosso SEC esses tratamentos, né, que são tratamentos espirituais, não são cirurgias espirituais, onde muitas vezes os espíritos se utilizam do recurso fluídico, porque como é que se faz essa cirurgia, gente? Os espíritos combinam o nosso ectoplasma, no caso de André Luiz aí, é uma energia prânica, né? Uma energia universal que o espírito está emanando para ele, para curar o perispírito dele. Mas nós aqui temos duas fontes energéticas. Nós temos o nosso fluido, nós temos o fluido vital, que é o prana, que vem do universo, e nós temos no nosso duplo etérico o ectoplasma. O ectoplasma é uma matéria que pode se moldar e pode beneficiar o nosso corpo. E muitas vezes é utilizado assim, instrumentos cirúrgicos do além que é materializado pelos próprios espíritos através do nosso ectoplasma. Nós doamos o ectoplasma, ele pega aquele ectoplasma, aquela matéria fluídica, tá certo? Que é matéria, sim, tá certo? Modela um bisturi e faz a cirurgia espiritual. É um negócio assim que só vendo para acreditar que nós temos assim vários casos de curas através dessas cirurgias, gente. Agora, lógico, ninguém aqui, não tem nenhum Dr. Fritz, não tem nenhum médium de cura, não tem nada a ver com isso, tá? Eu vou logo avisando, porque senão as pessoas, poxa vida, eu quero me curar e tal, blá, blá, blá. Como eu já falei, isso depende muito de diversos fatores, tá certo? A vontade é um dos principais fatores da cura, da autocura, né? Porque nem os espíritos estão curando, na realidade é uma autocura, porque na medida em que você pensa e você acredita que pode se curar, os espíritos estão ali atuando e vão realmente realizar o processo.
porque você foi com aquela esperança, com aquela vontade, se você tem um merecimento, que é exatamente essa questão de não ter nenhum compromisso kármico mais elevado, que lhe coloque realmente numa situação de não cura, você vai ser curado, vai acontecer a cura. Quantas vezes Dr. Eric von Stein aqui não retirou chips, não melhorou processos gástricos, inchaços, desobstruindo determinados nadis, né, determinados canais que estavam obstruídos, e aí ele, ao desobstruir, desinchou órgãos e etc. e tal. É um negócio assim fabuloso que só vendo para acreditar. E na realidade é uma questão sim de acreditar, é a fé, tá certo? Mas uma fé raciocinada, gente. Nós estamos mostrando aqui que a ciência hoje está muito, muito voltada para isso. Não é só uma questão de crença. Ah, não, se você tem fé... Não, não é isso. Você precisa entender que existe um processo científico. Não é a ciência cartesiana como nós a conhecemos, mas sim uma ciência espiritual, uma ciência na experimentação, na comprovação através das curas realizadas. E muitas pessoas... E o interessante é o seguinte, é que os céticos dizem assim, ah, não, isso é a força do pensamento da pessoa. Não tem espírito nenhum. Eu concordo com os céticos, é a força do pensamento mesmo. Só que também tem as entidades espirituais se aproveitando quando eu digo, gente, é otimizando o seu pensamento. Aproveitando o seu pensamento otimista, o seu pensamento de fé, o seu pensamento de crença, para poder curar aquele órgão que está afetado, aquela coisa que está acontecendo com você, um problema psíquico, um problema material, físico, tá certo? Então, selecionar pensamentos não é tentar soterrar a todo custo a inferioridade que habita em nós e que aflora muitas vezes ao dia. É entender com naturalidade e maturidade que a possuímos e evitar esforços para diminuí-la a cada dia. É conhecer a si para mudar a si, modelando o perispírito em formas translúcidas, menos vulneráveis à dor. Isso está também no perispírito do Luiz Gonzaga Pinheiro. Muito interessante esse livro, tá, gente? Recomendo. Ideoplastia. O que é a ideoplastia? É a modelagem da matéria viva feita pela ideia, tá? Ideia, plastia, tá certo? Modelagem. Então, é a modelagem da matéria viva feita pela própria ideia, pelo próprio pensamento. Ideoplastia, palavra de origem grega, que trata do estudo das formas através do pensamento. Na literatura espírita, também podemos encontrar outras designações com o mesmo significado, como criações fluídicas, formas pensamento, que a gente fala tanto aqui, imagens fluídicas, ou ainda construções mentais, sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais. Os espíritos tiram desse elemento os materiais sobre os quais operam, e nesse meio é que ocorrem os fenômenos perceptíveis à sua visão e à sua audição, que é exatamente as curas espirituais através das cirurgias que a gente estava falando agora há pouco. A ideoplastia aqui, ó, o pensamento constrói e destrói. É possível a agressão através do simples olhar, quando se canaliza o ódio ou qualquer outro sentimento inferior. O exemplo disso é o mal olhado. Tá certo? Então, você pode construir ou destruir. Às vezes, olhar para uma pessoa adoece, tá? Você disse assim, eita, fulano de tal, botou mal olhado nas plantinhas da minha casa. Aqui mesmo já murchou aqui, já murcharam várias plantas, né? Várias plantas já morreram aqui. Eu tinha um pé de arruda no meu canteiro, e isso é natural, porque as plantas, elas captam a energia negativa do teu olhar, do teu pensamento e tal, e elas absorvem nelas o impacto que poderia ir para você. Às vezes os animaizinhos também, tá certo? Eles recebem esse impacto muito negativo, de uma energia muito densificada, e o animal absorve aquilo ali e adoece. Né? Outras vezes não, ele apenas absorve o impacto, fica ali meio jururu e já está bem de novo.
Mas você veja como é importante ter um animalzinho em casa, você ter plantas em casa, isso é fundamental. E como aqui nós trabalhamos com a parte espiritual, então vem gente de todo tipo, né? Então, pessoas que têm, assim, que olham mal, às vezes, assim, o pensamento não é nem do mal, sabe, gente? É assim, Ave Maria, que coisa linda! Pronto, é o suficiente para murchar uma planta. Mas é curioso isso, a gente pensa que não, mas essas coisas existem sim, porque faz parte do pensamento. Também é fonte isso aqui do perispírito do autor que eu citei agora há pouco. Ideoplastia, vamos lá. As mentes desarmonizadas, trazendo remorso, culpas, traumas, transmitem o teor do pensamento para o ambiente, no que geram regiões infernais que persistem enquanto alimentadas. Então, quer dizer, não alimenta pensamento ruim, gente. Porque, por exemplo, a culpa, o trauma, o ressentimento, o remorso, tudo isso cria uma fonte de pensamento deletério que vai terminar redundando numa doença para o teu próprio corpo físico, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso. Também a fonte é o perispírito e suas modelações de Luiz Gonzaga Pinheiro, capítulo 28. Vamos lá. Mente e coração, prelúdio dos atos. Aí tem aqui uma frase de Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Isso é do Vinho de Luz, o capítulo 97 de Emmanuel, tá, gente? Vamos lá. Correntes mentais. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais. Isso se usa muito na apometria, né? Nós temos, inclusive, assim, toda a mentalização e o desdobramento, a cura das pessoas através da apometria, né? A desobsessão complexa, a conexão, isso se faz através exatamente dessas correntes energéticas, por toda a parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles, à maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se afeiçoem à sua natureza. Isso é de Mecanismo da Mediunidade, um livro fantástico também. Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, fala muito sobre essas características, tá certo? Das energias, dos pensamentos, do que pode fazer o pensamento para o bem e para o mal. Vamos lá. Ainda correntes mentais, a leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação ou interesse voltada para esse ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que com eles se harmonizem por intermédio das cargas mentais que acumulamos e emitimos. Você veja que muitas vezes, você viu que Dr. Masaru Emoto, ele colocou ali na água o pensamento. E ali você viu formas de pensamento, colocar no arroz ou na água cristais ou situações biológicas diversas, dependendo do pensamento que você emite. E muitas pessoas perguntam a mim, Wagner, isso pega em tudo? Pega sim, gente. Nosso pensamento é extremamente poderoso. Tem uma coisa no popular, né, as pessoas que falam muito nas religiões afro, de uma situação chamada macumba de cabeça. O que é macumba de cabeça? Macumba de cabeça é quando você emite um pensamento negativo para alguém. Pode ser espontâneo, uma coisa assim, que você não teve intenção ou não intencional, ou pode ser intencional. Eu posso pensar na pessoa, eu quero que ela morra, eu quero que... E esses pensamentos terríveis, lógico que atingem a outra pessoa. Se ela estiver com a tela búdica dela perfurada, quer dizer, se ela estiver se comportando mal ou sintonizando os meus pensamentos. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa chega para mim e diz assim, fulano de tal fez um trabalho, né? Preparou uma demanda para mim, mandou uma macumba para mim, que está errado o termo, tá? Não é macumba. O nome disso se chama magia negra, né? Ou magia do mal, desfavorável.
E aí a pessoa diz a mim, quando diz isso, eu imediatamente assim, eu desencorajo a pessoa de pensar naquilo. Porque é o seguinte, pode até ter enviado, mas quando você começa a se conectar e pensar que alguém enviou alguma coisa, você capta e potencializa, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu assim, não concordo muito, acho utilíssimo, às vezes, você ir para uma cartomante, um tarô e tal. Eu fiz cursos de tarô, tá? Fiz o curso de cartas ciganas também. E eu acho útil, muitas vezes, quando você está realmente num perrengue muito grande, recorrer a esse expediente, porque essas pessoas realmente elas conseguem ver energeticamente, e eu acredito sim, e é comprovado que elas conseguem ver, tá certo? Mas, assim, eu acho muito temeroso essa questão de você perguntar e a pessoa te dizer assim, sabe, sem nenhum motivo, porque tem gente que faz isso sem nenhum motivo. Vai numa cartomante, vai numa pessoa que faz tarô terapêutico ou cartas ciganas e tal, e chega lá e só por curiosidade fica perguntando coisas. Eu acho isso assim muito perigoso, porque muitas vezes a pessoa que está ali na tua frente, até para mostrar serviço, chega para você e diz assim, olha, você tem uma demanda muito pesada em cima de você. Você tem uma carga energética muito pesada. Alguém fez algum trabalho para você. Bom, naquele momento ali, o que foi que ela fez? Ela fez a mesma coisa que um médico faz com o prognóstico dele. Quando ele diz assim, você vai morrer. Tá? Você bota aquilo na cabeça, você começa a pensar naquilo, a potencializar aquilo, você acha que todo mundo está mandando demanda para você, você acha que todo mundo está mandando pensamentos negativos, e você começa a entrar em paranoia. E isso fura a tua tela búdica, permitindo verdadeiramente que entidades se aproximem de você. Muitas vezes aquela pessoa que você está achando que mandou demanda, o pensamento negativo, nem está mandando. Nem é aquela pessoa que está mandando. É uma outra pessoa que está mandando, ou você mesmo que absorveu o pensamento negativo. E aí, naquele momento, você abriu uma porta, uma janela, ou escancarou uma porteira do tamanho do mundo para que as entidades negativas entrem e penetrem no teu mental. Isso é fundamental que vocês percebam, gente. A maioria das coisas que nos acontece através dessa questão de demanda e tal, somos nós que alimentamos, somos nós que absorvemos e começamos a dar ouvidos àquilo lá, tá? Então, tenha muito cuidado nisso, tá? Alguém disse a você, tá passando demanda, tente esquecer disso, esqueça da pessoa, não fique lembrando do nome dela, não fique lembrando, mandando mais energias, porque muitas vezes a gente diz, aquele miserável mandou isso para mim, eu quero que ele morra também, pronto. Aí conectou tudo de vez. Você sabe qual é um grande antídoto para isso? Eu sempre ensino ao pessoal aqui, aos médiuns aqui da nossa casa, que vem para os nossos estudos mediúnicos, né, que são nossos companheiros aqui, nossos colaboradores, que gentilmente nos favorece com sua presença mediúnica e seu trabalho fantástico. Eu sempre digo o seguinte, olha, gente, se alguém mandou alguma coisa ruim para você, faça um acordo. Aí a pessoa diz, mas como um acordo? Olha, pronto, fulana de tal ou fulano de tal mandou uma energia ruim para mim. Faça o seguinte, em prece, entre em contato com o seu mentor, converse com ele e diga, olha, por favor, me proteja, me guie e tal. E, por favor, se você puder, fale com o mentor espiritual, com o protetor, com o guia, o anjo da guarda dessa pessoa, para que a gente entre em acordo, para ela não ficar com ódio de mim. Diga a ela que eu a amo, né? Eu não tenho nada contra ela, né? Eu não tenho. Veja, o amor que eu digo, gente, é o amor pela humanidade, não é um amor cupido nem nada. É o amor assim de dizer assim, puxa vida, eu não tenho raiva de fulano de tal. Eu só desejo bem a ela. Diga ao anjo da guarda dela. Então, isso é uma reunião entre você, o seu anjo da guarda e o anjo da guarda da pessoa. Porque a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas o anjo da guarda dela só quer o bem dela e só quer que ela faça coisas positivas. Então, o impacto energético em você vai ser muito menor. E aí você começa a se desvencilhar daquele pensamento negativo, entendeu? Então, é uma técnica que existe, é uma técnica energética extremamente eficiente e eficaz. Eu faço isso muitas vezes.
Eu convoco o meu anjo da guarda e peço para que ele interceda junto ao anjo da guarda da pessoa, ao guardião, ao Exu da pessoa, a quem está protegendo a pessoa. Diz, olha, chama ele, diz a ele que, poxa, eu não tenho nada contra essa pessoa, que por favor me deixe, né? Que por favor deixe eu seguir o meu caminho, ela é cego dela, né? Eu quero paz, desejo paz. Bem, se a pessoa... não, a pessoa pode não concordar. Pode não concordar, mas aí ela assumiu essa questão de atingir o livre-arbítrio do outro, tá certo? Ela está indo contra as leis universais, equilibrantes do universo, e o reflexo disso tudo vai para ela, tá? Agora, não é que você vai enviar, é porque o próprio universo devolve aquilo que foi enviado para você. Então, nunca envie para ninguém, porque você sabe que você vai ter de retorno. Então, muito cuidado com esse tipo de pensamento. Como criar correntes mentais construtivas? Vamos lá? Cultivar o hábito da prece. A prece torna melhor o homem. Gente, seja lá como... Wagner, eu não sei fazer uma prece decorada. Não precisa decorar a prece. Prece sai do coração, sai de dentro de você. Você emana bons sentimentos. Olha, eu quero que tudo dê certo. E aí inventa tudo que você vier, que vier na tua cabeça, que sai do teu coração, que vier do teu sentimento. Tá feito, gente. Tá feito. É o teu pensamento. Lembre, teu pensamento muda as situações do mundo, tá? E afasta determinadas coisas ruins de você. A prece torna melhor o homem? Isso é uma pergunta de o Livro dos Espíritos, pergunta 660 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E os Espíritos respondem sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Sinceridade é tudo, né, gente? Não, meu Deus, tudo de boca para fora? Tudo de boca para fora não funciona, tá, gente? Nada funciona da boca para fora, tá certo? Evitar negativismo. E aí tem aí Consolanicenses em 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso é de Paulo, né? O pessimista contamina aquele com quem vive e empedernece os sentimentos, demorando-se indiferente a tudo. Joana de Ângeles, isso, tá? Quando não considerada com o respeito que merece, essa distonia dos fenômenos vitais dá lugar à instalação da doença. Então, a doença vem, às vezes, do teu pessimismo. Não, tem gente que, assim, tem um urubu na cabeça, tem uma nuvem negra na cabeça. Quando você pergunta a ela, você está bem? A pessoa imediatamente diz assim, mais ou menos, faz aquela cara de vítima, tá entendendo? Faz aquela cara de tristeza. Tem gente que se auto-vitimiza, assim, permanentemente, não para de ser vítima. Tudo tá ruim para ela, tudo é negativo, tudo não presta. Como vai a vida? Vai mais ou menos. Aí faz aquela cara de Madalena arrependida. Olhe, dá uma tristeza. Aí você, muitas vezes, se contamina com aquilo. Olha aquilo ali e diz, meu Deus, que nuvem negra é essa? São as pessoas que a gente chama de pessoas não benquistas. Quer dizer, pessoas que a gente não gosta de conviver. Por quê? A energia é muito densificada, de muitas pessoas a energia é assim. Essa energia assim parece que uma nuvem escura pairou ali em cima e não sai de cima da cabeça da pessoa, porque a pessoa não para de pensar coisas ruins. Vamos lá, gente. Ser otimista. Quando tudo parece perdido, invariavelmente uma solução surge, inesperada, providencial. E se não se materializa a resposta almejada, diretriz melhor conduzirá o problema de maneira salutar para ti mesmo e se te dispuseres a esperar. Otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde para a doença, das paisagens espirituais e luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. Então, quer dizer, Joana de Ângeles é muito boa nessa situação, sabe? Psicografado por Divaldo Pereira Franco, né? Em todas as coisas, há um apelo veemente ao espírito humano no que diz respeito ao otimismo. O otimismo é também confiança e respeito a Deus. Lógico, quando a gente está otimista, a gente está dizendo a Deus, muito obrigado até pelas situações difíceis que nós passamos. Quando eu passo por uma situação difícil, eu digo, graças a Deus que eu passei por isso. Né? Não é dando um de poliana, não, tá, gente?
Poliana é aquela menininha, né, que tem no livro, que ela topa, diz, obrigado, Pedro, obrigado, Rua. Mas, sabe, muitas vezes você topa, e aí com a dor você não atravessa a rua, e na rua, se você tivesse atravessado, um carro poderia lhe atropelar. Então, muitas vezes a gente tem que agradecer. Eu acho que todas as vezes a gente tem que agradecer as situações negativas que nos acontecem. Nos ensina demais, sabe? Nos coloca, assim, a lembrança de que nós precisamos ser gratos o tempo todo, porque nos conecta e nos dá a confiança e o respeito desse Criador maior, que é o Deus, né? Que é o Senhor do universo, o Senhor de todas essas energias, tá certo? Buscar conteúdos edificantes. Gente, parem de buscar porcaria. Tem gente que vive conectado só em notícias ruins. Pela manhã, a primeira coisa que faz é ligar nesses TVs sensacionalistas, né, nesses rádios sensacionalistas que só colocam coisas ruins, sabe? Que se a gente tirar... Hoje em dia as TVs não são mais de botão, mas na minha época era. Se tirar um botão do rádio ou da TV, jorra sangue dali. Então, muitas vezes, as pessoas gostam de procurar a coisa ruim. Ali você está abrindo uma janela, não, você está abrindo uma porteira do tamanho do mundo para todas as energias negativas se adensarem em você, porque você está absorvendo aquilo lá. É inevitável, não, Wagner, eu não me influencio quando vejo uma notícia ruim, eu tenho uma cabeça muito boa para isso. Não tem esse que tem essa cabeça boa. Não tem esse que não se influencie quando vê sangue, quando vê uma tristeza, quando vê uma agonia. Eu não conheço essa pessoa. Então, buscar conteúdos edificantes é fundamental. Examinar tudo, retende apenas o bem, que é de Paulo. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Lógico, André Luiz não ia dizer outra coisa, né? Isso é de André Luiz. Luz ausente, treva presente. Isso é de André Luiz, tá certo, gente? Cuidar da hora vazia. O que é cuidar da hora vazia? Não sei se vocês já ouviram por aí um ditadozinho que diz o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Então, primeiro, cuidado com a hora vazia, sem objetivo e sem atividade. Ocupe-se de alguma coisa. Estou em casa, Wagner, interna, não sei o que, essa pandemia, desde o começo da pandemia que eu vivo dizendo. Arruma uma coisa para fazer, arruma a casa, muda os móveis de lugar, bota a casa de cabeça para baixo, sabe? Vai no guarda-roupa, arruma tudo, cria alguma coisa no computador, vai aprender uma língua, vai tocar um violão, vai fazer alguma coisa, gente. Tem tanta coisa para se fazer. Se você for... Vai estudar aquilo que você sempre quis estudar e nunca estudou. Eu sempre disse isso, desde o começo da pandemia, que eu venho repetindo esse discurso. As pessoas só querem focar o quê? Em abrir a internet, em fofocar, em criar fake news, em criar polêmicas e etc e tal. E isso, não, lógico que aí o teu pensamento está arrombando a tua tela atômica, né? Está deixando com que todas essas entidades negativas se adensem em você. E aí você começa a passar mal. Eu acho interessante que as pessoas assim passam o dia assim, acordam pela manhã, aí, na hora que acorda, né, até acorda bem, mas aí, meio sonolento, dá uma topada no pé da cama, e aí a primeira coisa que elas dizem é assim: hoje o dia vai ser terrível. Pronto, lascou. Você não mandou para o universo essa energia, você não mandou para o universo essa mensagem. Palavras se transformam em realidade, gente. Você plasma a palavra através as coisas através do seu pensamento. Você diz assim, vai ser uma porcaria o dia. Você pensa, grita, chama um monte de palavrões. Aí depois você vai, aí toma um café, mas mal olha para o café, fica olhando para a televisão e tudo notícia trágica. Depois você sai, pega um trânsito para ir para o trabalho. Aí as pessoas buzinam, você chama palavrões e você fica pensando, meu Deus, meu dia vai ser terrível, meu dia vai ser terrível. Vou me encontrar com aquele povo chato do meu trabalho. Aí vai, trabalha.
né? Ou então tá no ônibus e tal, e se encontra com pessoas e já imagina que tudo vai ser ruim. Aí você vai, trabalha, passa o dia no trabalho, almoça, mas almoça engolindo, você não aproveita daquilo tudo, depois volta para casa de noite, estressada ainda mais e tal. E aí você diz assim, eu tô com dor de cabeça e eu não sei por quê. Eu morro de rir com isso. Como não sabe por quê? Você criou a dor de cabeça em você. Os espíritos se adensaram em você. Você adensou também o pensamento negativo das outras pessoas. Porque na medida em que você é mal-humorado dentro do trabalho, você chegou em casa, brigou com a esposa ou com o esposo, você se indispôs com seu irmão, seu amigo, e etc. Tudo isso são energias, quer dizer, que você vai absorvendo. Todas essas energias vão se densificando aos teus mentais, ao teu mental inferior, ao teu perispírito, que é o teu corpo astral, ao teu duplo etérico, onde tem os chakras, e vai complicando todo o processo. A primeira coisa que dá é uma dor de cabeça, uma dor de barriga, quer dizer, atingir o teu frontal, o teu coronário, atingir o teu plexo solar, e isso atinge também os órgãos internamente. Todas as vezes que nós vemos um chakra desalinhado, significa dizer, não, veja só, todas as vezes, eu digo, todas as vezes que você detecta que pode acontecer um problema na ponta física, no teu corpo físico. E é muito importante a gente tomar conta disso, porque, veja só, pensamentos desalinhados, pensamentos desordenados causam problemas graves de saúde. Depressão, ansiedade, pânico, medo, né? Sei lá, incompreensões surgem, problemas de não relacionamento, ou de mau relacionamento com as pessoas da tua família, né? Ontem mesmo eu falei, anteontem, desculpa, eu falei sobre essa questão da dependência psíquica, causa uma dependência psíquica, tudo isso vem através do pensamento, tá certo, gente? Então, vamos lá, cuidado com as horas vazias sem objetivo, sem atividade. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. O que é? Você começa a pensar besteira e a criar bobagem na tua cabeça. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Hora vazia, nunca. De uma Joana de Anjos também, episódios diários, né? Trabalhar no bem, não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Por isso que a gente chama de praxiterapia. Eu acho fantástico esse negócio da praxiterapia. Se reunir em campanha, gente. Se reunir para juntar alimentos para as pessoas. Se reunir para fazer um sopão, para, sei lá, doar brinquedos, agasalhos e tal, que são campanhas fantásticas, maravilhosas, seja por onde for, né? Não precisa ser através do SEC, mas aqui nós também estamos com a nossa campanha de arrecadação de alimentos, de cestas básicas para doar a uma comunidade, estamos arrecadando agasalhos, praxiterapia. Eu não tenho o que fazer, gente, tem tanta gente passando necessidade, visita a Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, existem pais órfãos de filhos vivos lá. E eu não estou aqui julgando o mérito, tá, gente? Lógico, né, que tem toda uma situação, cada caso é um caso, mas tem lá aqueles velhinhos que precisam apenas da tua palavra. Muitas vezes você vai lá para bater um papo com eles e eles dizem assim, puxa vida, olha, faz tanto tempo que ninguém vem conversar comigo aqui. Isso é muito bacana, gente. É a própria função da mediunidade, você se ocupar para estudar a tua mediunidade, ou então estudar os livros espíritas, ler um bom romance, que não seja espírita, mas uma coisa bacana, edificante, assistir uma boa palestra com o Leandro Carnal da vida, né, com, sei lá, com qualquer um desses caras, um Augusto Cury, né, uma Monja Cohen e tal. Essas pessoas são fantásticas, são maravilhosas, só trazem coisas positivas. Ocupe o seu tempo em coisas para o bem, em trabalhos do bem, em ações edificantes, em atitudes benéficas para toda a humanidade. Isso facilita demais, o teu pensamento começa a mudar. Conclusão, o hábito saudável
da boa leitura, da oração em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e benevolência, porque eu prefiro até benevolência de amor, no relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática, que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Gente, assim, eu acho muito bacana quando a gente fala sobre essas coisas e quando a gente fala do bem pelo bem. Até para poder, assim, concluir essa nossa conversa de hoje, que eu achei tão bacana, assim, estar aqui conversando com vocês e passando essas informações, que são informações edificantes, informações que constroem, né? E aí, atrás de mim, você tem aqui um quadrozinho que eu gosto sempre de mostrar. Aí você tem aqui você, tá certo? Esse bonequinho mal acabado que eu fiz. Aqui está o pensamento. O pensamento pode ser atraído, aqui tem um imãzinho. O pensamento pode ser atraído, quer dizer, aquelas entidades. Você pode atrair o pensamento dessas entidades, tá certo? Ou juntar perto de você essas entidades, vibrando na mesma emoção, sentimentos e pensamentos deles. Ou escolher vibrar positivamente e pensar nos teus mentores, chamar eles todas as vezes que você precisar, pedir auxílio, eles vêm para te auxiliar, gente. Não é que eles estejam o tempo todo ao nosso dispor, mas eles têm uma missão, que é uma missão muito bela, de proteger a você, proteger a tua vida e fazer com que você cumpra sua programação espiritual. Então, o pensamento plasma as boas energias, causa bons sentimentos, transmite para você coisas maravilhosas. Então, se a gente souber alimentar os bons pensamentos, se a gente souber energizar os nossos chakras de forma positiva, né, transferir para nós mesmos coisas bacanas, através de boas amizades, boas leituras, boas músicas. Música, né? Vocês viram lá que sempre me esqueço do Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto colocou assim a sinfonia de Beethoven, e aí os cristais de água reagem à sinfonia de Beethoven. Então, boas músicas, gente, boas conversas, boas músicas, bons livros, bons sentimentos. Isso cura a alma, a mente e cura o corpo, a ponta física, tá certo? Então, se conecte às coisas positivas e não às coisas negativas. Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela assistência. Eu quero aqui deixar um aviso bacana para vocês, tá? Na quarta-feira que vem agora, nessa próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma live fantástica com o sacerdote Márcio Caim, da Umbanda, tá? Ele é sacerdote de Umbanda, lá de São Paulo, muito famoso, tem um canal aí extremamente concorrido, ele é meu professor nos cursos que eu estou fazendo de Umbanda, que eu estou fazendo sacerdócio da Umbanda e estou fazendo teologia da Umbanda, né? E já fiz outros cursos para entender a religião da Umbanda, que eu acho maravilhosa, tá certo? Se eu fosse ter uma religião, não tenho uma religião, né? Você não é espírita, Wagner? Espiritismo não é religião, tá? Então, definitivamente, tire isso da cabeça. Espiritismo não é religião, aliás, é por comportamentos religiosos dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita vem tomando uma face meio hipócrita, meio difícil, né, da gente domar. E precisamos tirar esse pensamento religioso. Então, se eu fosse ter alguma religião na minha vida, eu seria umbandista, porque a Umbanda é belíssima, belíssima, tá? Eu sou de origem católica, gosto muito do catolicismo, mas se eu fosse ter uma religião na minha vida, eu seria umbandista. E nós teremos uma live com ele, e ele vai explicar para todo mundo o que é a Umbanda. Veja que coisa maravilhosa. O Márcio Caim, famoso, né, no YouTube e tal, um youtuber famoso, né, que tem vários cursos bacanas. Eu recomendo, inclusive, o canal dele, Umbanda Boa. Vocês podem procurar lá no YouTube. Ele é maravilhoso, sabe? Muito racional, um cara muito ético, muito pé no chão, né? Conhecedor demais, estudioso da Umbanda. Então, eu convido vocês às 8 horas da noite, quarta-feira que vem agora, para se unir a gente,
fazer perguntas, porque vai ser aqui através do StreamYard, vocês vão poder fazer perguntas ao Márcio Caim, tá certo? Convide os amigos, compartilhem o nosso banner, eu vou colocar o nosso banner novamente para divulgar, por favor, compartilhem, gente, é uma coisa bacana, é conhecimento, mas eu não sou um bandista, qual é o problema? Conheça uma outra religião, conheça uma outra filosofia de vida, né? Para tirar o preconceito do coração, isso é fundamental, tá certo? Isso também faz parte da tua ampliação de mente, da tua ampliação do teu pensamento, da tua cura íntima para diversos males que está assolando a nossa humanidade, né? Também lembro que nós estamos, como eu já falei aqui, em plena campanha do agasalho, dos alimentos para doar a uma comunidade daqui de Caruaru. Então, quem puder ajudar, tá certo? Nos ajude, né? 1 quilo, 2 de alimentos, se puder dar uma cesta, ótimo. Nós temos aqui um supermercado, você pode entrar em contato comigo, que eu vou dar o número a você. Você pode entrar em contato com o supermercado diretamente, mandar uma cesta básica de R$50. É uma cesta muito boa, muito interessante, que vocês podem enviar aqui para o meu endereço, não precisa nem vir. Você encomenda, paga ele pelo telefone mesmo, ele passa o teu cartão e tal, e você já manda para cá diretamente, não precisa nem vir, tá, para o endereço. Então, o meu telefone é o 81998146555. E também eu posso fornecer uma conta corrente para que vocês possam depositar, e aí a gente reverte o dinheiro, depois presta conta do que a gente comprou, mostrando a nota fiscal, essa coisa toda, tá certo? É uma coisa que não tem muito controle, sabe, gente? É muito da confiança também, porque eu mostrar uma nota fiscal a vocês significa apenas que eu comprei as cestas, né? Não significa, não tem lá impresso que foi com o dinheiro de cada um, né? Mas é uma forma da gente prestar contas também, tá certo? Então, entre em contato conosco no 998-146555, eu posso dar o endereço, o telefone do supermercado, o número da conta corrente, seja lá como você quer, e até o endereço daqui também, para que você possa vir e deixar os alimentos aqui, ok? Os alimentos e as cobertas, os agasalhos também, tá, gente? Um beijo muito forte no coração de vocês, paz, luz, sempre, sempre para vocês. Tchau, boa noite.